Pergunta: há pouco dissestes que o enfeitiçamento através do boneco de cera pode ser comprovado pelo fenômeno comum de hipnose. Poderias explicar-nos isso? Ramatiz: qualquer hipnotizador experimentado e dispondo de um bom sujeito poderá comprovar facilmente a ação de controle remoto que o feiticeiro exerce através de um boneco de cera sobre certa pessoa enfeitiçada. De princípio, o hipnotizador deve convencer o sujeito de que a sua energia vital, ou o seu duplo etérico, irá se transferir para o boneco de papelão, barro ou cera de que dispõe no momento. Em seguida, coloca o referido boneco entre as mãos do sujeito, ordenando-lhe imperiosamente a transferência vital ou prolongamento energético. Após essa providência, então convence o sujeito de que há de sentir no seu próprio corpo carnal qualquer ofensa física que for feita em idêntica região do boneco saturado de sua vitalidade. O hipnotizador pode afastar-se do local com o boneco imantado, e qualquer toque que processar com um alfinete logo será prontamente acusado pelo próprio sujeito à distância. Essa experiência do boneco de papelão ser imantado vitalmente pelo duplo etérico de um sujeito em hipnose comprova perfeitamente a realidade de semelhante acontecimento praticado por feiticeiros e seus comparsas desencarnados. Assim como os toques praticados nos bonecos de tal experiência hipnótica transmitem e produzem reações semelhantes no corpo físico do sujeito hipnotizado, obviamente, as decisões tomadas pelo feiticeiro num boneco de cera imantado com a vitalidade do enfeitiçado também repercutem e reagem com a mesma intensidade e força. Pergunta: qual é a diferença entre o enfeitiçamento pelo sapo e pelo boneco de cera? Ramatiz: o enfeitiçamento feito através do sapo objetiva atrasar a vida da vítima, fazendo-a sofrer vicissitudes e dificuldades sob a vingança de alguém. Mas, em geral, a bruxaria praticada pelo boneco de cera pretende mutilar o enfeitiçado através de operações desnecessárias, acidentes trágicos ou até levá-lo à morte. O certo é que os candidatos à bruxaria são estudados minuciosamente nos seus sentimentos, vícios e defeitos, e que possam fornecer as pistas vulneráveis para o mais eficiente embruxamento. Ademais, os espíritos veteranos costumam orientar e até participar das vinganças empreendidas pelos neófitos, ajudando-os nas suas ações malignas e aconselhando qual seja o feitiço mais adequado a cada caso. A grande diferença entre a ação e os efeitos da bruxaria praticada através do boneco de cera e do sapo, cujas minúcias não comporta esta obra de advertência, mas implicam em efeitos trágicos diversos. Pergunta: mas por que variam os tipos de enfeitiçamentos quando a sua finalidade é sempre de prejudicar o próximo? Ramatiz: há criaturas suscetíveis de enfermarem sob a carga fluídica projetada pelo sapo atuado pelo sofrimento atroz. Algumas cedem mais facilmente à ação maléfica projetada pelo boneco de cera, ou desorientam-se pelos impactos do éter físico dos objetos embruxados. Outras resistem a qualquer processo de descarga fluídica gerada do mundo etéreo físico, mas se rendem ao comando hipnótico de poderosos feiticeiros desencarnados. As pessoas demasiadamente sugestivas e pessimistas são os alvos mais fáceis para a mira dos magos negros experimentados em hipnose. Eles podem produzir-lhes doenças imaginárias pela sugestão telepática, despertando-lhes apreensões, temores e envenenando-lhes a mente ante a mais ínfima vicissitude. Criam ideias fixas e clichês mórbidos nos seus sujeitos encarnados, fazendo-os bater de porta em porta na esperança de curarem os seus males imaginários. Em certos casos, devido a uma hipnose obstinada e malévola, tais criaturas condicionam-se de tal modo ao comando enfermiço que até parecem sentir-se protegidas entre as sombras e tristezas, na simbiose mórbida com os seus obsessores. Lembra o que acontece com os toxicômanos, que, sabendo dos prejuízos e da infelicidade do seu vício, só conseguem equilíbrio ingerindo as drogas viciosas. Há indivíduos cuja mente mórbida se alimenta sob tal pessimismo que eles jamais abandonam o guarda-chuva, mesmo quando o céu se mostra azul e ensolarado. Indubitavelmente, enquanto a carga de bruxaria adere facilmente à aura das criaturas demasiadamente pessimistas, ela encontra sólida resistência quando projetada sobre espíritos otimistas e sadios, cujo modo de pensar e viver eufórico espanca os fluidos mais enfermiços. Pergunta: qual foi a origem do feitiço através do processo do boneco de cera? Ramatiz: desde os tempos remotos, na luta pela sobrevivência, os mais fracos foram afastados da competição comum pelos mais fortes. Isso então os fez pensar num modo de evitarem uma luta física e desigual,
adotando outra espécie de arma compensadora e capaz de ajudá-los à distância do adversário invencível. Através do metabolismo do éter físico e sob a sugestão dos espíritos maquiavélicos, o processo de enfeitiçamento foi se delineando palmo a palmo e evoluindo nos sucessivos experimentos ritualísticos. Os feiticeiros, imbuídos do seu poder excepcional sobre o mundo oculto, então exercitaram-se até conseguirem os primeiros êxitos sobre os adversários mais fortes e sem necessidade de enfrentá-los pessoalmente. Ante a dificuldade de mentalizar a figura dos guerreiros adversários e transformá-los em alvo direto das forças ocultas demolidoras, os primeiros bruxos aventaram a ideia de confeccionarem bonecos de pau e de barro a fim de eles acumularem e depois retratarem a descarga eletromagnética destrutiva mobilizada durante o processo de bruxaria. A tribo reunia-se sob a pujança da lua cheia, cuja ação hipnótica e magnética alvoroça e eriça o lençol de fluidos astralinos na adjacência da terra, e os pajés alinhavam os bonecos representativos dos inimigos impossíveis de serem derrotados numa luta física. Elevava-se o cântico guerreiro vibrando sob poderoso mantran coletivo, na sonoridade lúgubre, obstinada e implacável de Mau Agouro. Em breve forjava-se a egrégora guerreira alimentada pela substância mental virulenta, qual gigantesca ameba, estendendo seus pseudópodos fluídicos em direção às vítimas eleitas para o holocausto traiçoeiro. Cada membro da tribo, minuto a minuto, noite após noite, descarregava a sua raiva e o seu ódio sobre o boneco esculpido na madeira ou modelado no barro, catalisando as suas forças destrutivas sob a excitação eletrizante da cerimônia bárbara e belicosa. Os guerreiros novos substituíam os guerreiros velhos e cansados. As pragas e maldições vibravam desde o romper do crescente até o máximo apogeu da lua cheia, cujos fluidos maléficos se despejavam em cargas demolidoras sobre os bonecos representativos da tribo adversa. A fúria selvagem bramia acicatando o éter físico do ambiente virulento, transformando-o na ponte oculta a transferir a carga mortífera gerada pela peçonha da mente vingativa. Ao longe, repousando no silêncio da noite, a tribo adversa e desprevenida, confiante na sua força física e desprezando o recurso mórbido do enfeitiçamento dos fracos, ignorava a carga tenebrosa que se gerava num crescendo obstinado e a fluir pela cortina do éter, qual serpe em ondulações assustadoras. Então a tragédia começava, lenta, mas inexoravelmente. Os guerreiros fortes e sadios entonteciam e tropeçavam em aflitivos movimentos claudicantes, para depois caírem prostrados e exauridos por um vampirismo fluídico com que jamais logravam atinar. Anêmicos e vampirizados por vigoroso quebranto, tombavam ao solo como os arbustos decepados pela foice maligna de um gênio perverso. Em verdade, eram aniquilados por um punhado de bonecos de pau e de barro, grotescos e ridículos, mas que semeavam a morte em glória pela força do ódio e da vingança, nutridos pelo fabuloso poder da mente humana. Mas como tudo evolui no orbe terráqueo, os antiquados bonecos de madeira ou de barro também sofreram o desprestígio que é próprio das coisas superadas, e os feiticeiros modernos os substituíram pelo eficiente boneco de cera virgem, de maior eficiência magnética e supercarregado do néctar das flores, acumulado no mel, que se transforma numa fonte energética capaz de abater à distância um grande guerreiro civilizado.